Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Estamos novamente juntos, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Somos agradecidos por cada um de vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e clicam no dedinho de joinha. Queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Hoje nós queremos aqui mandar um alô especial para a família Alves. Eles estão reunidos no 18º encontro da família, lá em Guarapari, juntamente com a família Teixeira e também a Margarete e familiares que são os proprietários do local lá onde eles estão reunidos no encontro da família, são os Barcelos. Que Deus abençoe a todos vocês. Mandamos um alô especial para Elisete Alves, de Irecê, na Bahia, Penha Furlani é de Serra, no Espírito Santo, Avani Moura é de Guarulhos, São Paulo, Clebson Castro é de Borba, Amazonas, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por mais esta oportunidade que nos é dada de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua Palavra assim como ela é e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos, amigos, onde quer que se encontram, irmãs, amigas, e queremos também agradecer especialmente pela Marisa de Oliveira Sequini, que completou ontem mais um ano de vida. Que Tu abençoe juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós vamos fazer o nosso terceiro estudo desta série Servos Fiéis, Aguardando o Senhor. E no estudo que fizemos semana passada, nós falamos sobre as alianças de Deus com o seu povo. As alianças que Deus faz, a maioria delas são alianças bilaterais, como nós estudamos, e depende de Deus e depende de nós. Deus, ele promete e nós temos que fazer, e então a bênção é concedida. Quando a aliança é unilateral, somente da parte de Deus, não depende de nós. E esta semana nós queremos aproveitar, já que na semana passada falamos da aliança de Deus com o seu povo através do dízimo. É uma aliança muito importante para o povo de Deus em todas as épocas, não somente na época do Antigo Testamento, não somente na época do Novo Testamento, lá dos apóstolos, dos discípulos e de Jesus que esteve aqui, mas é fundamental para os cristãos do século XXI, para nós hoje. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas são muito materialistas. As pessoas, elas não estão se preocupando com as coisas espirituais. As pessoas vivem hoje para o consumo, querem comprar, e não importa se tem dinheiro ou não, elas compram fiado e elas compram no cartão de crédito e elas compram no cheque especial e depois para pagar se veem em dificuldades, não é verdade? Então, nós vivemos numa época em que as pessoas são muito materialistas e consumistas. E o dízimo, Deus estabeleceu, primeiro, foi para o sustento da tribo de Levi. Os levitas não ganharam terras como herança porque Deus separou a tribo de Levi para cuidar dos serviços do santuário, cuidar dos serviços sagrados que eram ministrados para o povo de Israel. A princípio eles estavam no deserto e viveram ali 40 anos, e Deus pediu a Moisés que construísse um tabernáculo e ali eles se encontravam. Então ali tinham sacerdotes e todos da tribo de Levi, da linhagem de Levi. Arão, que foi também um sacerdote, ele é da linhagem de Levi. Arão, irmão de Moisés, é da tribo de Levi. E então, Deus ordenou que todas as outras 11 tribos
tirassem 10% de tudo que colhessem nas terras que eles cultivavam e levasse para o templo, levasse para a manutenção da tribo de Levi. Não era poucas pessoas, era uma tribo, eram milhares de pessoas de uma tribo, todos os descendentes comiam daquilo que as outras tribos levavam. O dízimo Deus estabeleceu para que nós não sejamos egoístas, para que nós não sejamos avarentos, para que nós tenhamos o nosso coração desprendido das coisas materiais. Nós precisamos das coisas materiais, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos da manutenção da família, da casa, mas é daquilo que sobra do que nós ganhamos quando nós, em primeiro lugar, tiramos os 10% que não pertence a nós. Pertence a Deus, é dele. O dízimo é sagrado, é estabelecido por Deus. Foi uma lei que Deus deixou. Então, se nós somos servos fiéis, se nós almejamos nos encontrar com o Senhor, nós vamos ter prazer em devolver o dízimo. Não que o dízimo salva, não, o dízimo não salva. Quem salva é Jesus. A salvação é através de Jesus. Mas o amor que Deus demonstrou por nós, dando o seu Filho para vir a este mundo, morrer por nós, seres humanos pecadores, em retribuição a este amor, nós devolvemos a Deus aquilo que Ele pediu, que seja devolvido a Ele. A Bíblia traz um relato de Abraão. Ele saiu para defender o seu sobrinho Ló, que estava refém, ele juntamente com a família, e eles tinham sido levados para Sodoma, estavam como reféns. E Abraão, então ele foi e ele lutou com as pessoas que estavam tendo o seu sobrinho Ló e os familiares como refém e outras pessoas. E o rei de Sodoma ficou tão agradecido com a vitória que Abraão obteve sobre as pessoas que estavam tendo o Ló como refém, juntamente com outras pessoas, que o rei de Sodoma, ele falou com Abraão: olha, você pode ficar com todos os despojos que você conseguiu lá nessa batalha. Mas Abraão, ele não aceitou esta oferta que o rei fez para ele, e além disso, Abraão ainda deu o dízimo a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Era o rei de Salém. Salém é a atual Jerusalém. E Melquisedeque, ele era rei de Salém. E Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão reconheceu em Melquisedeque que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão devolveu a ele os 10% do dízimo. Vejam que nesta ocasião ainda, Deus não havia estabelecido de forma escrita a questão do dízimo, mas Abraão já devolvia o dízimo. E então Deus disse para Abraão: Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Gênesis 15, verso 1. Quando nós somos fiéis a Deus, desprendido das coisas materiais, Deus, ele é o nosso escudo. Deus, ele nos dá em dobro tudo aquilo que nós damos para o avanço da causa dele aqui nesta terra. E então, nós lemos em Gênesis, no capítulo 14, nos versos 18 a 20, Gênesis 14, versos 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão e dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. 1/10 é a 10ª parte. E lemos em Hebreus, no capítulo 7, Hebreus, no capítulo 7, nos versos de 1 a 9, nós lemos: esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, enquanto rei de Salém quer dizer Rei da Paz.
Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim da sua vida, de Melquisedeque. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Paulo aqui vem explicando quem era Melquisedeque, né? O rei de Salém, rei da paz, e Melquisedeque significa rei de justiça. E Abraão reconheceu que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e devolveu a ele o dízimo daquilo que ele havia conquistado. E quando lemos em Gênesis capítulo 28, versos 13 e 14, nos diz assim a palavra de Deus: no topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Nos versos 20 a 22 diz: então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Aqui nós vemos então o pacto que Jacó fez quando ele teve aquele sonho da escada. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo porque Jacó roubou a primogenitura, e Deus apareceu para ele em sonho, e Deus disse que aquela terra em que ele estava deitado seria dele e da sua descendência, e que a descendência de Jacó seria numerosa como a areia do mar. E Jacó então faz o voto, né, de devolver a Deus a 10ª parte, ele sendo guardado, protegido, abençoado para a terra do seu tio Labão, na qual ele estava indo. E Jacó, ele então nos mostra que nós deveremos também fazer um pacto com Deus. Nós não podemos viver como se nós não temos nada para nós entregarmos a Deus. Nós não precisamos devolver o dízimo, porque isso é questão lá do Antigo Testamento. Mas esta semana, no estudo que nós iremos fazer, nós vamos ver que Deus ele requer fidelidade dos seus servos, os servos fiéis que estão aguardando o Senhor. Deus requer que nós façamos a nossa parte devolvendo aquilo que o Senhor requer. E então, lembrando o que nós lemos na semana passada, Malaquias 3:10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Então Deus aqui pede para que nós façamos prova dele. Vamos fazer prova se Deus não vai derramar bênçãos sem medida sobre nós, mas nós não deveremos falar, como eu disse na semana passada, eu vou devolver o dízimo, quero ver se Deus vai me abençoar. Não, tem que ser através do amor que nós temos a Deus, reconhecimento que Ele é o dono de tudo, é o Criador, é o sustentador, e pela fé. Nós precisamos ter fé. Vivemos num tempo em que as pessoas não têm mais fé, mas nós precisamos exercitar a fé, e principalmente nessa questão da devolução do dízimo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas nos lembremos as palavras que Jesus vai dizer quando Ele estiver voltando para nos buscar. Àqueles que foram fiéis, Jesus dirá: bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.